Hoje analisaremos nosso último estudo do tema Podemos Ser Felizes. Sim, espero que no término de nossa reflexão você possa colocar em prática estes princípios e viver feliz a vida que Deus lhe deu. Creia em Deus em toda e qualquer situação. Certa vez li num livro a seguinte história. Os diretores de uma companhia tinham um projeto em estudo que envolviam consideráveis despesas e alguns riscos, bem como possibilidades de êxito. Na discussão que se travou sobre o empreendimento, o homem dos obstáculos interveio, como era seu hábito, e sempre com um ar doutoral. Invariavelmente, tais criaturas assumem uma atitude prudente, provavelmente com o intuito de dissimular as dúvidas que alimentam o seu eu, dizendo: espere um momento, vamos considerar os obstáculos que isso envolve. Outro homem, que até então tinha falado muito pouco, mas que era muito respeitado pelos seus associados, em virtude de sua capacidade, de suas realizações e certa qualidade indômita que o caracterizava, levantou-se e perguntou-lhe por que estava constantemente citando dificuldades para aquele projeto, em vez de citar as possibilidades. Porque a gente tem que ser realista quando se tem de agir com inteligência, respondeu o outro. E acrescentou: é um fato que neste projeto há certos obstáculos bem definidos. Qual a atitude que você tomaria com relação a eles? Poderia dizer-me? O companheiro não hesitou em responder. Qual a atitude que eu tomaria em relação a eles? Ora, apenas os afastaria. Nada mais que isso. Esquecer-me-ia depois deles. Isso é mais fácil dizer do que fazer, replicou o homem dos obstáculos. Você poderia me mostrar como fazer isso? Porque ainda não descobrimos essa técnica. Um leve sorriso pairou nos lábios do outro homem. Rapaz, disse ele, passei toda a minha vida removendo dificuldades. E nunca vi uma que não pudesse ser eliminada. Quando se tem fé e coragem suficiente e se está disposto a trabalhar. Uma vez que você quer saber como se faz, vou mostrar. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma carteira. Debaixo de uma folha de celofane, nela fixada, via-se um cartão, no qual estavam escritas algumas palavras. Ele atirou a carteira sobre a mesa e falou: está aí, rapaz. Leia o que está escrito no cartão. É a minha fórmula. E não venha depois com a sua ladainha de que ela não dá resultados. Eu é que posso dizer se dá resultado, pois não tem me faltado experiências. O homem dos obstáculos pegou a carteira e, com uma estranha expressão no rosto, leu para si o cartão. Eis o que leu: poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Filipenses 4, verso 13. O que levava aquele homem a grandes vitórias em sua vida era a sua fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas só conseguem ver obstáculos, só enxergam as dificuldades e por isso perdem grandes oportunidades na vida. Crer em Cristo é confiar nele, é acreditar que ele nos assegurará o sucesso que desejamos alcançar. Se declaramos que cremos em Deus, não podemos declarar que temos medo. O medo é falta de fé. Não estou dizendo que não podemos ter prudência, mas é melhor olharmos para os benefícios do que para os riscos. E quanto aos riscos, esquece-os. Você tem fé ou não? Crê que Deus o ajudará ou não? Você
pode declarar isso agora? Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me fortalece. Diga novamente em voz alta: poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me fortalece. E eu gostaria de contar-lhe agora uma outra história. Está escrita na Bíblia, no livro de Números, capítulo 13 e 14. E eu peço que você faça a leitura destes 2 capítulos na Bíblia. Esta história nos ensina que quando Moisés estava chegando à terra que Deus lhe havia prometido, Canaã, ele manda alguns espias para aquela terra. 12 homens, cabeças das tribos, são enviados para olhar a terra que eles deveriam conquistar. Quando estes homens retornam da terra que eles foram espiar, 10 daqueles homens voltaram abatidos, desanimados, se lamuriando, dizendo que não conseguiriam entrar naquela terra, porque os povos que lá habitavam eram gigantes, que amassariam, que pisariam sobre eles e os destruiriam com facilidade. Mas 2 homens, Josué e Caleb, voltaram e disseram que lá havia muitos povos, mas que seria fácil para eles destruírem aqueles povos, porque Deus iria pelejar com eles. E eu gostaria de fazer alguns destaques nesta história. Primeiro, o povo de Israel tinha um projeto: conquistar a terra que Deus lhe havia prometido. Segundo, Deus ordena a Moisés que envie homens para espiar a terra e fazer uma análise dos benefícios e obstáculos do projeto. Terceiro, os benefícios desse projeto: a terra era muito boa para a plantação e pastoreio. Quarto, os obstáculos do projeto: o povo que lá habitava e suas cidades fortificadas. Quero agora destacar as atitudes dos espias. 2 espias, Caleb e Josué, olharam para os benefícios da terra e, confiantes em Deus, colocaram os obstáculos de lado, conforme Números capítulo 13, verso 30. Os outros homens, os outros 10, olharam para os obstáculos e não conseguiram confiar em Deus diante do tamanho dos obstáculos, conforme nos mostra Números capítulo 13, verso 31 ao 33. Vejamos as consequências de cada uma dessas atitudes. Caleb e Josué entraram na terra prometida. Conquistaram aquilo que parecia impossível aos olhos dos outros espias. Quanto aos outros espias, estes morreram no deserto, segundo a palavra de Deus nos mostra em Números, capítulo 14, verso 28 ao 30. Você precisa decidir se deseja ser um Josué ou um Caleb. Homens que olharam para os benefícios e confiaram em Deus que poderiam vencer quaisquer obstáculos. Ou você pode escolher ser como os outros 10 espias, que ficaram olhando os obstáculos em vez de crerem no que Deus poderia fazer por eles. Deus tem chamado você para acreditar nele. Jesus disse para você: se creres em mim, fará obras maiores do que fiz. Se creres em mim, verás a glória de Deus. Se creres de todo o seu coração, em nada duvidares, dirás à montanha: vai e lança-te ao mar. E assim se sucederá. Tudo depende de sua fé. Alimente sua fé com as palavras de Deus. E quando tiveres oportunidade, coloque-a em ação. A felicidade está ao nosso alcance. Você pode ser feliz, sim. Comece acreditando em si mesmo, pois Deus acreditou em você e deu sua vida por você. Ao declarar o amor de Deus por você, você acabará descobrindo
quanto tem valor para Ele. Visualize a nova pessoa que você é em Cristo Jesus. Não viva olhando para o passado, mas veja o que você é hoje em Cristo. Tome posse de sua nova vida em Cristo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, creia em Deus, em qualquer circunstância de sua vida. Acredite em Deus, confie nele e Ele satisfará os desejos de seu coração. Eu já afirmei que para ser feliz é necessário perdoar e pedir perdão. O perdão é fundamental para que nos tornemos um novo homem ou uma nova mulher. Não é possível começarmos uma nova vida continuando preso a sentimentos pertencentes a uma vida que deveria ter ficado para trás. Em nossa busca de felicidade plena, eu não poderia deixar de trabalhar o assunto que abordaremos neste momento. Estou me propondo a falar deste assunto, pois caso você ainda não tenha conseguido perdoar alguém, isso irá impedir que você alcance a felicidade. Por isso quero ajudá-lo a superar este obstáculo. Confissão e perdão são duas palavras relevantes para quem deseja ser feliz. Não podemos ser uma nova criatura se não passarmos pelas experiências que estas palavras nos conduzem. A epístola escrita por Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago, capítulo 5, verso 16. Muito de nossos sofrimentos e tristezas existem porque temos medo de torná-las públicas. Muitas vezes fazemos como a mulher samaritana, que ia buscar água na fonte por volta da hora sexta, isto é, por volta do meio-dia, conforme nós lemos em João, capítulo 4, versos 6 ao 7. Sua vida era marcada por diversos casamentos fracassados, e no encontro com Jesus estava vivendo com um homem que não era seu marido. Esta mulher que estava amaziada tinha vergonha da sociedade e com certeza de si mesma. Por isso buscava água perto do meio-dia. Ela se sujeitava ao sol do meio-dia, ao calor mais intenso que o dia poderia proporcionar, para não se encontrar com ninguém na fonte. Ela fugia das pessoas e fugia de si mesma. Você tem fugido das pessoas? Você tem fugido de si mesmo? Infelizmente, trazemos em nossas vidas marcas que não queremos que sejam conhecidas, histórias de nossas vidas que tentamos apagar, que desejamos deixar num lugar onde ninguém possa enxergar. Talvez você tenha algo de sua vida que você não queira que ninguém saiba. A Bíblia diz: confessai, pois, os vossos pecados. A felicidade está à porta de sua vida. A confissão é o meio que Deus colocou à nossa disposição para sermos curados destes traumas. Não importa o que você tenha feito, abra seu coração e você verá que a paz reinará sobre ti. Talvez você esteja pensando: para quem devo me confessar? Confesse primeiramente a Deus. Mas se após confessar a Deus ainda houver remorsos, sentimentos de culpa, procure seu líder, o seu pastor, faça a sua confissão a ele, pois este é o responsável por sua vida diante de Deus. Confesse a ele seus pecados, seus temores e peça a bênção dele sobre sua vida. Lembre-se, pecados confessados são pecados perdoados. A palavra de Deus nos diz aí em 1 João, capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Existem entre nós pessoas tristes, porque não conseguem receber perdão. Deus te perdoa de todos os pecados. Todos os pecados.
Todos são todos. Quando Deus perdoa, Ele perdoa. Parece irrelevante falar dessa forma, mas é importante que você tenha certeza que Deus te perdoou. A dificuldade de aceitar o perdão leva muitas pessoas a viverem se cobrando, tentando de todas as formas agradar a Deus com trabalho, jejuns, pensando que desta forma poderão acalmar a ira de Deus sobre si. Estas pessoas não conseguiram entender a graça de Deus manifestada por meio de seu Filho Jesus Cristo. Voltemos à mulher samaritana. Essa vivia amaziada, já tivera 5 outros homens em seu leito. Sua vida era repugnante para toda a sociedade de Samaria. Entretanto, Jesus para e conversa com ela, não a condena. Pelo contrário, ela recebe dele atenção e salvação. Não sabemos o que veio acontecer depois em sua vida. Não sabemos que mudanças ocorreram após seu encontro com o Salvador. Mas podemos afirmar que Jesus aceitou a mulher samaritana como ela estava, da forma que ela veio a ele naquele poço. O que desejo que você entenda é que Jesus te aceita como está. O seu amor por você é incondicional. Também não estou dizendo que Jesus aceita sua permanência no pecado, mas as mudanças brotarão naturalmente da nova vida que opera em todo aquele que recebe o seu perdão. O Espírito Santo te guiará ao caminho da santidade, pois todo que é nascido de novo não vive no pecado. Se Deus te perdoa de todo o pecado, não existe razão para que você não se perdoe. Chega de ficar se cobrando pelos pecados passados. Jesus morreu por você, te ama, te chama pelo teu nome, prometeu dar a você todo o seu amor. Pode você ainda não se perdoar? Que direito você tem de menosprezar a uma pessoa a quem Deus ama tanto? Como você pode desprezar quem Deus honra tanto? Eu estou falando de você mesmo. Ame a si mesmo, liberando perdão sobre sua vida. Quem consegue receber o perdão de Deus, a graça de Deus de forma plena, consegue perdoar de forma plena. Quando não conseguimos receber a graça de Deus e aceitar o seu perdão, também não conseguimos dar perdão, amor e graça incondicionalmente ao nosso próximo. O resultado disso é uma deterioração de nosso relacionamento com os outros. Da mesma forma que nos sentimos cobrados, passamos a cobrar. Jesus nos ensinou por meio da oração que devemos perdoar. Pai nosso que estás nos céus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O perdão de Deus a nós está condicionado à forma que perdoamos aqueles que nos cercam e que de alguma forma nos ofenderam ou se tornaram devedores para conosco. Quem compreende o amor do Pai consegue perdoar como Ele deseja que perdoemos. O que esse texto, na verdade, está dizendo é que para Deus o perdão é algo certo na vida que se converteu. Que você possa confessar os seus pecados a Deus. Não guarde pecados em seu coração. E que você possa perdoar aqueles que te ofenderam, que te magoaram, que te lesaram de alguma forma. Assim como Jesus perdoou você. Deus te abençoe.